Em uma cidade litorânea chamada de Mangaru, moram 3 amigos, um chamado Pedro, outro Tiago e o João. Os 3 amigos praticam a mesma profissão de pescador. Numa bela manhã de segunda-feira, eles iniciam o dia para começar a sua jornada de trabalho em alto mar. Eles se encontram no cais e começam a preparar o material de pesca, como iscas e a grande rede. Também checam o barco de pesca. Após a checagem de todos os equipamentos de pesca e a checagem do barco, os 3 amigos, Pedro, Tiago e João, ligam o motor do barco e preparam-se para iniciar a partida para o início da aventura em alto mar. Pedro, Tiago e João estão muito animados e com uma alta perspectiva de fazerem uma grande pesca e retornarem para seus lares para passar o Natal e fim de ano com suas famílias. Mas eles mal sabem o que o destino tinha reservado para eles nessa jornada. Então inicia-se a aventura. Pedro, Tiago e João partem em rumo ao oceano e, aos poucos, vão se distanciando do cais. E, pouco a pouco, olhando para trás, vão perdendo a vista da praia e a sua bela cidade. Mangaru vai se diminuindo de longe. Nesse trecho, iremos falar um pouco sobre Pedro. Pedro é um homem muito espontâneo e impulsivo. Às vezes faz as coisas sem pensar muito e não tem medo de nada. É um homem muito corajoso e destemido. Sendo assim, acabou por ser escolhido para ser o capitão do barco. Então, é ele que conduz o barco em direção ao alto mar. Já bem distante do cais, e já não se vê nem sequer um sinal da cidade. Pedro, Tiago e João estão agora sozinhos com seu barco e toda a imensidão do oceano. O seu barco agora parece tão pequeno que, visto do céu, não passa de uma poeira numa imensidão de azul. Como falamos sobre Pedro, o nosso capitão, no capítulo anterior, no próximo capítulo, iremos conhecer também o nosso amigo Tiago. Esperamos por si para acompanhar a continuação desta incrível aventura no próximo capítulo. Agora em alto mar, os 3 amigos pescadores, Pedro, Tiago e João, continuam a sua aventura e vão em direção ainda mais distante no oceano. Como dito no capítulo anterior, iremos falar agora um pouco sobre Tiago. Tiago é o mais jovem dos 3 amigos. Porém, é o melhor nadador da cidade e tem um espírito muito aventureiro. Tiago é o mais empolgado dos 3, porque para ele viver em alto mar é algo incrível. As suas expectativas estão a 1000 para poderem fazer uma grande pesca e retornar para casa, onde a sua amada esposa o espera. Tiago é recém-casado e está a viver o melhor momento da sua vida. Finalmente, depois de longas horas a navegar pelo oceano, os 3 amigos concordam que é hora de jogar a âncora e começar então o trabalho árduo da pescaria. Neste capítulo falaremos brevemente sobre João, um dos 3. João é o mais velho dos 3 amigos. João tem muita experiência com a pesca e com os desafios que o oceano impõe a todos os navegantes. João também é um homem muito sábio e inteligente. Ele é o responsável por ler os mapas e falar sobre os melhores lugares para fazer uma boa pescaria. Pedro confia muito em João, e o jovem Tiago admira muito João e tem-no como grande inspiração. Agora prontos para a pescaria. Então João fala para Pedro e Tiago pegarem a rede um em cada ponta e João vai coordenando em qual lado lançar a rede. João diz: "Lancemos a rede", e então a rede é lançada ao mar. Eles calmamente ficam esperando a rede descer ao fundo do oceano. Após longos minutos de espera, algo muito estranho acontece. Algo que os 3 amigos nunca tinham vivenciado. Mesmo João, com muitos anos de experiência com pesca, nunca tinha visto ou vivenciado algo tão estranho. Eles sentem um puxão muito forte na rede que balançou muito forte o barco. Então João diz para que eles puxem a rede, pois acredita que pegaram bastante peixes ou que pegaram um peixe muito grande e valioso.
Porém, quando puxam a rede, ela está totalmente vazia. Ao notar a rede totalmente vazia, os três amigos não entendem o que aconteceu, pois a rede era nova e totalmente reforçada para suportar bastante peso e pressão. Porém, Tiago, observando atentamente a rede, nota um buraco enorme e fica espantado e diz: "Meu Deus, o que pode ter feito isso com essa rede?" Porém, João também ficou assustado e logo lembrou das antigas histórias que seus avós contavam sobre uma temida criatura dos oceanos. Pedro também ficou apavorado, mas manteve a calma, pois sabia que ele era responsável por levar todos de volta à terra firme. Pedro fala a João e Tiago que só algo muito grande poderia ter cortado a rede tão facilmente. De repente, eles sentem um arrepio muito grande e um som como se fosse um trovão, e uma sombra enorme e vista no fundo do oceano passando por debaixo do barco. Os três amigos ficam apavorados, mas não sabiam o que fazer. Então, de repente, uma tempestade começa a se formar no horizonte e rapidamente o céu foi se tornando cinza e já não se via mais a luz do sol. Os três amigos começam a ligar as luzes do barco em uma tentativa de pelo menos verem o que está acontecendo ao seu redor. Então, depois de tudo ficar escuro e a tempestade balançar o barco fortemente, algo enorme se emergiu das profundezas do oceano e estava tão escuro que os três amigos, Pedro, Tiago e João, não conseguiam ver nitidamente o que era aquela criatura colossal. Apenas se podia ver sua silhueta. Mas quando aparecia o flash dos relâmpagos, se podia ver a criatura terrível que se chama Leviatã, uma criatura enorme e parecido com uma mistura de dragão e Godzilla. O Leviatã é conhecido como o devorador de navios. Até mesmo navios muito grandes eram facilmente devorados inteiros pelo Leviatã. Então os três amigos, Pedro, Tiago e João, já esperavam por seus fins e começam a orar e pedir a Deus que os livrassem da morte certa, pois sabiam que, como os antigos contavam, o Leviatã não poupava ninguém. Então, mesmo orando, nada adiantou. O temido Leviatã se aproximou rapidamente do barco dos três amigos e, com sua boca enorme e cheia de dentes afiados, com uma só bocada, engoliu o barco com Pedro, Tiago e João. E os três amigos nada pode fazer. Infelizmente, toda a experiência de pesca e navegação em alto mar de nada adiantou nesse momento inesperado que aconteceu com esses amigos. Agora os três estão no terrível estômago do Senhor dos Oceanos, o temido Leviatã. Então o inesperado aconteceu como se fosse um milagre. O barco se encontra intacto dentro do estômago do terrível monstro dos oceanos. E o mais intrigante é que os três amigos, Pedro, Tiago e João, estão vivos e sem ferimentos algum. Mas estar dentro do estômago de uma fera dos mares ainda é uma situação muito complicada. Então, ali dentro daquele estômago, os três amigos continuam a orar e pedir ajuda a Deus para que possa livrar-los daquela terrível situação. Pois a qualquer momento, o estômago do Leviatã começaria o processo de digestão. E também logo poderiam ficar sem oxigênio para respirarem. Então o desespero só aumentava entre os três. E então no lado de fora do Leviatã, ali no oceano, eis que surgiu uma luz no céu, como uma bola de fogo, mas muito clara, que iluminava muito. E de repente, essa luz ficou na frente do Leviatã. E o Leviatã engoliu também essa luz. Então ali dentro daquele estômago, um lugar que mais parecia uma caverna, a luz branca se encontra com Pedro, Tiago e João. E algo incrível aconteceu. A luz branca se transformou em um homem com roupas brancas e cabelo e barba também brancas. E o homem disse aos três amigos: "Não tenham medo, eu ouvi suas orações e vou salvar vocês desse mal." Os três amigos logo caem de joelhos no chão e começam a chorar de alegria. Então, no mesmo momento, aquele homem desapareceu como num piscar de olhos. E logo depois, o Leviatã, o terrível dragão dos oceanos,
vomitou o barco e os 3 amigos, Pedro, Tiago e João, na praia de sua cidade Mangaru. Mas os 3 amigos estão desacordados no chão da praia. Mas logo Pedro acordou e acordou a Tiago e João. Eles, sem acreditar no que tinha acontecido, somente agradeceram aos céus. E quando olham para o barco, eles ficam maravilhados ao verem o barco cheio de tesouros. Muito ouro e pedras preciosas. Então dali pegaram os tesouros e partiram para suas casas. Bem, amigos, acabou. Aqui chegou o fim dessa história por enquanto. Quero agradecer a todos que curtiu e acompanhou cada capítulo. Um abraço a cada um e até breve.